Era estranho como todo amanhecer no sertão parecia igual, até o dia em que um homem deixou uma caixa na porta de Dona Zilda e fugiu antes que ela pudesse perguntar o nome dele. A caixa tremia levemente, como se guardasse algo vivo, ou alguma lembrança que não queria ser lembrada. Foi ali que Zilda murmurou a frase que guiaria tudo que ainda viria. Tem dor que pesa tanto que a gente aprende a sorrir só para ninguém notar. O problema é que ela mesma já não percebia o peso que carregava. Zilda tinha 82 anos e era conhecida como a mulher que guardava o luto do povo. Quem perdia alguém, ia até sua casa de barro e entregava um objeto simples, um laço, uma medalhinha, uma carta amarelada, um botão costurado com carinho. Ela aceitava tudo com as mãos firmes, mas o olhar sempre distante, como se enterrasse mais que lembranças, como se escondesse a si mesma. No quintal enorme, ela cavava buracos e guardava cada caixinha, dizendo que ali a dor podia descansar um pouco. E o povo acreditava porque Zilda nunca falhava com ninguém. Só que ninguém desconfiava do que faltava naquele quintal. A caixa do próprio filho. A rotina dela era quase um ritual. Acendia o fogo, fazia o café, ajeitava as flores secas em volta das covinhas de madeira e passava o dia conversando com quem precisava aliviar o peito. Todo mundo dizia que ela era forte demais. Zilda sorria, mas por dentro sabia. Não era força, era silêncio. Silêncio de décadas, silêncio de mãe. Quando a caixa deixada na porta começou a roncar por dentro, como se o passado inteiro estivesse tentando sair, Zilda sentiu algo que não sentia desde jovem. Medo. Um medo tão antigo que parecia carregar o rosto do filho desaparecido. Por um instante, ela pensou em abrir a caixa. Outro instante depois, recuou. Talvez fosse melhor manter aquilo fechado. Afinal, toda a vila precisava dela firme, sem rachaduras. Só que aquele pequeno tremor de madeira sussurrava uma verdade que Zilda evitava há 60 anos. Ninguém consegue guardar a dor do mundo inteiro sem encarar a própria. E, mesmo sem perceber, aquele objeto misterioso seria o primeiro passo para o dia em que o passado viraria do avesso e pediria para ser visto de frente. A manhã seguinte trouxe um vento quente que parecia empurrar a terra do quintal de Dona Zilda para longe, como se o próprio chão soubesse que algo estava prestes a mudar. A caixa misteriosa ainda estava sobre a mesa, quieta dessa vez, mas o silêncio dela incomodava mais que o tremor do dia anterior. Zilda passou os dedos enrugados pela tampa e sentiu um arrepio subir pelo braço. Aquilo não era de alguém da vila. Tinha outro peso, outro cheiro, outro gesto. Parecia coisa de gente que não conhece a estrada de barro, mas conhece a dor. Foi nesse instante que alguém bateu palmas na frente da casa. 2 palminhas secas, rápidas, seguras. Aquele tipo de palma que não pede licença, só anuncia: cheguei. Zilda abriu a porta e encontrou uma moça alta, pele clara demais para o sol do sertão, cabelo preso com pressa e um olhar que misturava cansaço e determinação. Usava uma mochila maior que ela e carregava um gravador pequeno na mão. Mas o que prendia a atenção de Zilda era o jeito como a moça encarava tudo, como quem procura algo específico, não como quem está descobrindo um lugar novo. "A senhora é Dona Zilda, né?", perguntou a jovem. Zilda assentiu devagar, observando cada detalhe. A moça sorria para ser educada, não por simpatia. E quando alguém chega assim, escondendo o que sente, Zilda percebe na hora. "Sou. Você veio deixar alguma lembrança?" "Não, vim conversar." A resposta bateu como pedra no chão. Quase ninguém ia ali para conversar. As pessoas chegavam chorando, entregavam suas caixinhas, pediam consolo e voltavam para casa mais leves. Conversa não era comum, ainda menos entrevista. Mas Zilda deu passagem. Convidou a moça para sentar e colocou diante dela uma xícara de café forte o bastante para acordar lembranças antigas. "Qual é seu nome?", perguntou Zilda, se ajeitando na cadeira. "Clara." O nome ficou suspenso no ar. Clara. Havia algo naquele som que cutucava o fundo da memória de Zilda, como se fosse um eco distante de um tempo que ela tentou enterrar. Clara olhou ao redor, examinando cada canto da sala simples, cada foto antiga no móvel, cada caixinha de madeira empilhada num canto. Ela parecia notar tudo, mas o que mais a interessava estava atrás do olhar de Zilda. "Vim do Rio", disse Clara,
mexendo no gravador, mas sem ligá-lo. Estou fazendo uma reportagem sobre luto. Alguém me contou sobre o que a senhora faz. Guardar objetos, enterrar, ajudar as pessoas. Eu queria entender seu dom. Dom. Aquela palavra sempre deixava Zilda desconfortável. Não gostava de ser vista como mística. Era só uma mulher tentando ajudar quem sofria. Mesmo assim, algo naquela conversa parecia fora do lugar. Zilda respondeu algumas coisas. Falou da fé, da importância de aliviar o peito, da vida longa que lhe ensinou mais sobre despedidas do que sobre festas. Mas Clara não anotava nada. Só observava. Em certo momento, a jovem inclinou o corpo para a frente. A senhora enterrou muitas caixas, mas nenhuma feita por suas próprias mãos, né? O coração de Zilda falhou um segundo. Ela segurou a xícara com mais força do que pretendia. Quem lhe disse isso? Murmurou. Pesquisei, falei com gente da vila. Todo mundo sabe que seu quintal guarda a dor dos outros e nunca a sua. Zilda desviou o olhar. Aquela conversa estava indo para lugares que ela não abria nem para si mesma. E a caixa sobre a mesa, quieta, parecia observar as duas como se aguardasse o momento exato de ser mencionada. O que você realmente quer, menina? Perguntou Zilda num tom baixo, firme. Clara respirou fundo, como se estivesse lutando contra as próprias emoções. Quero saber sobre seu filho. A xícara quase escorregou das mãos de Zilda. Ela a colocou devagar sobre a mesa para esconder o tremor. Meu filho morreu. Isso faz mais anos do que você tem de vida. Clara não recuou. Seus olhos marejaram de um jeito que ela tentou disfarçar, mas Zilda percebeu. A senhora acredita nisso até hoje? O ar da sala ficou pesado. Zilda sentiu o peito apertar de um jeito que não acontecia desde o dia em que recebeu a notícia da morte do filho. Havia tanta coisa guardada ali dentro, que parecia que o passado inteiro estava respirando fundo, pronto para se levantar. Clara abriu a mochila e tirou um envelope envelhecido, colocou sobre a mesa, ao lado da caixa misteriosa. Isso chegou até mim depois que minha mãe, ela engoliu seco, como quem tenta engolir uma vida inteira. Depois que ela se foi, eu demorei meses para vir até aqui, mas precisava. Não vim por reportagem. Vim porque esse envelope tem respostas que pertencem à senhora. Zilda não tocou no envelope, apenas olhou para ele como se tivesse visto um fantasma. Clara continuou, a voz embargando. Eu não vim entrevistar a guardiã do luto. Eu vim encontrar a mulher que meu avô tentou proteger até o último dia de vida. O chão pareceu sumir sob os pés de Zilda. Uma sensação antiga, quase esquecida, voltou. O medo de que a verdade do passado fosse bem diferente do que ela acreditou durante 60 anos. A caixa na mesa tremeu levemente, como se o mundo estivesse prestes a abrir a ferida que ela enterrou mais fundo do que qualquer outra. A mão de Dona Zilda pairou sobre o envelope como se encostar nele pudesse desfazer 60 anos de história. O papel estava amassado nas bordas, guardando um cheiro de tempo esquecido. Clara esperou em silêncio, e esse silêncio pesava tanto quanto a notícia da morte do filho, que Zilda carregou por toda a vida. Quando finalmente teve coragem de puxar o envelope, sentiu o mundo afrouxar ao redor. Dentro havia uma carta. A letra era torta, apressada, jovem demais para ter deixado marcas tão profundas. Mãe, me perdoe. Zilda precisou fechar os olhos por um momento. Aquelas palavras balançaram tudo o que ela acreditava. Era mesmo dele, do menino que ela enterrou no coração, achando que a vida já tinha decidido por ela. As linhas seguiam contando o que ela nunca soube. O filho não tinha morrido em briga nenhuma, não tinha sido levado por ninguém. Tinha fugido de casa por medo de se tornar um peso para a própria família. Ele falava da vergonha, do arrependimento, da saudade que nunca teve coragem de mostrar. Contava que queria voltar, mas o tempo passou rápido demais, e a coragem sempre chegava atrasada. A última frase dizia que ele deixava tudo nas mãos de Deus, torcendo para que, um dia, sua filha encontrasse o caminho certo. O que eu não consegui voltar para dizer, talvez ela consiga. Zilda mal percebia as lágrimas correndo pelo rosto. O chão, a mesa, a xícara, tudo parecia muito pequeno diante daquela verdade enorme que agora batia à porta do coração dela. Clara se aproximou devagar, como quem entende que certas dores não precisam de palavras. Eu sou filha dele, Dona Zilda. Sou sua neta, disse Clara, a voz quase falhando. Zilda ergueu o rosto, e pela primeira vez enxergou a moça não como uma estranha, mas como um pedaço de si mesma. Era como olhar para um retrato antigo e perceber uma linha que sempre esteve ali, só que escondida pelo tempo. Os olhos de Clara carregavam o mesmo brilho que o filho dela tinha quando criança, a mesma inquietação, o mesmo jeito de prender a respiração antes de dizer algo importante. A caixa misteriosa na mesa voltou a tremer, um tremor leve,
como se chamasse a atenção para si. Clara abriu a tampa com cuidado. Lá dentro não havia nada mágico, nenhum objeto misterioso, só uma pequena fotografia desbotada. O filho de Zilda, ainda adolescente, sorrindo com o braço jogado sobre o ombro de uma mulher jovem, a mãe de Clara. E atrás da foto, um bilhete, para quando você se sentir pronta. Zilda tocou a foto como quem toca um fantasma que não assusta, mas cura. Era a prova de que seu filho não desaparecera num estalo cruel do destino. Ele viveu, amou, sofreu, errou e tentou voltar, mesmo sem conseguir. O luto que ela carregou por 60 anos não era de morte. Era de ausência, de silêncio, de caminhos que se perderam. Ele pensou na senhora até o fim, murmurou Clara, segurando as mãos frias de Zilda. As duas ficaram ali, unidas por um laço que o tempo tentou apagar, mas que agora renascia de um jeito tão forte que parecia preencher a casa inteira. O quintal, com suas centenas de caixinhas enterradas, parecia respirar junto com elas, como se cada dor ali guardada ganhasse um novo sentido. Eu enterrei a dor dos outros a vida toda, disse Zilda com a voz baixa, mas a minha ficou aqui dentro sem lugar para descansar. Clara apertou a mão dela. Talvez hoje seja o dia. Juntas, caminharam até o quintal. Zilda segurava a foto e o bilhete contra o peito. Pararam diante do velho pé de joá, o único lugar onde Zilda nunca enterrou nada, por achar lindo demais para ser misturado com tristeza. Mas agora, pela primeira vez, ela percebeu que aquele lugar não precisava guardar dor, podia guardar lembrança. Ela cavou devagar, sem pressa. A terra quente subia em pequenos montes enquanto Clara ficava em silêncio ao lado. Quando o buraco ficou fundo o bastante, Zilda colocou a foto ali dentro, junto com o bilhete. Não como um adeus, mas como um abraço atrasado. O sol se deitou no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado. Zilda sentiu o peito ficar leve de um jeito que nunca imaginou sentir de novo. Como se alguém abrisse uma janela dentro dela. Como se a saudade finalmente encontrasse o caminho certo. Você não veio tirar meu luto, menina. Você veio me devolver meu filho. Clara sorriu com lágrimas brilhando. Ele me trouxe até aqui. Agora a gente se encontra, né? Zilda abraçou a neta com uma força que não era de tristeza, mas de vida. Pela primeira vez, ela entendeu que a cura não chega quando o tempo manda. Chega quando a gente tem coragem de olhar para o que evitou por uma vida inteira. E ali, entre a terra e o céu do sertão, uma história de perda finalmente encontrou seu reencontro. Se essa história mexeu com você, fica aqui com a gente e se inscreve no canal. Ainda temos muitas emoções para dividir com seu coração.